Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, amado Pai Celeste, nós te damos graças por mais uma vez tu nos trazeres a tua Santa Igreja para ouvirmos a tua palavra, para meditarmos nos teus ensinamentos e de forma especial meditarmos nas revelações que tu deixaste para nós através do apóstolo João no livro de Apocalipse. Senhor, envia-nos o teu Santo Espírito para nos dar entendimento, para que possamos entender e compreender tudo aquilo que tu tens a nos ensinar através deste santo livro. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Então, começamos a nossa saga, por assim dizer, no livro de Apocalipse. Podem já ir abrindo as Bíblias aí no livro de Apocalipse, o último livro, mas não menos importante da Bíblia. Se repararmos ali na Bíblia, nós temos como nome do livro Apocalipse de João. Quando nós falamos em Apocalipse, muitas vezes as pessoas ficam com medo. Isso é por causa de uma cultura que o mundo está acostumado em ver o Apocalipse como algo ruim. Será que o Apocalipse é algo ruim? Agora falando do livro do Apocalipse, será que ele nos traz imagens que vão nos causar medo? Quando a gente fala, por exemplo, de filmes sobre o Apocalipse, geralmente é o fim do mundo, destruição, é fogo, é terremoto, é um monte de coisa, é apocalipse zumbi, apocalipse disso, daquilo, que a gente vê na televisão. Será que o livro do Apocalipse tem a ver com aquilo que a cultura em geral nos mostra? Nós temos aqui Apocalipse de João. Se nós olharmos depois direito o que significa Apocalipse, nós vamos entender que talvez esse nome esteja equivocado aqui em nossas Bíblias. Mas antes da gente entrar no livro em si e começar a olhar os significados, as visões, vamos passar rapidamente uma breve introdução sobre esse livro, para que a gente possa entender o contexto geral no qual ele foi escrito, para quem ele foi escrito, quando ele foi escrito, e isso é muito importante, porque nós temos hoje em dia uma cultura de dizer que o Apocalipse ele está se referindo a algumas figuras históricas que nós temos hoje, no século XXI. Depois nós vamos ver que isso, na verdade, é um grande erro, colocar pessoas da nossa era como cumprimento das profecias do Apocalipse, tá? Nós vamos usar como bibliografia dois autores. O D.A. Carson é um teólogo, historiador, professor inglês. Tá? Ele tem PhD em teologia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Passa um pouquinho para frente. Nós vamos usar esse segundo livro que nós vemos aqui na lista. Esse aqui não está funcionando hoje por causa de um problema que eu tive antes lá. A Michele vai ter que passar para mim. Esse segundo livro aqui é de autoria desse Carson. Pode voltar um pouquinho? Tá? Então, ele não é luterano. Tá? Eu não lembro exatamente qual a corrente teológica dele, mas ele não é luterano. Mas nós vamos usá-lo como base também nesse estudo. Já esse aqui, o Johannes Rothman, ele é luterano da LCMS, da Igreja Luterana lá dos Estados Unidos, a nossa igreja irmã. Tá? Ele tem mestrado em St. Louis pelo seminário, pelos Concordia Seminary, lá também é Seminário Concórdia, e ele tem PhD honoris causa pela Universidade de Adelaide, na Austrália. Então ele é um luterano, professor, pastor luterano, que escreveu, pode passar, Michel? Esse livro aqui, chamado Apocalipse. Ele
explica versículo por versículo do livro de Apocalipse, né, em seu livro. Tá? O livro dele é maior do que o próprio livro de Apocalipse na Bíblia, de todos os ensinamentos que ele nos traz. Tá? Então esse autor aqui é um autor luterano. A outra bibliografia que nós vamos usar é esse Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse livro aqui, eu usei ele como base em todos os estudos que nós fizemos dos livros da Bíblia. É um livro grosso assim, ele traz um panorama geral sobre todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo. Ele não entra em detalhes nos versículos, mas ele mostra capítulo por capítulo cada livro da Bíblia. Tá? Então ele é um material muito rico para a gente estudar e ler, né, para aprender mais sobre a Bíblia, sobre o seu contexto, para quem foi escrito, os livros e etc. E a outra bibliografia é, obviamente, a Bíblia, mas eu usei a Bíblia de Estudo da Reforma, que é uma Bíblia que surgiu ali por volta de 2017, que tem todo o texto bíblico, obviamente, e no rodapé dessa Bíblia tem vários comentários também, versículo por versículo, dos textos bíblicos. Tá? Então, esses 4 livros aqui são os livros base para o nosso estudo. Tá? Então, nós temos 2 luteranos e esses 2 que foram... esse aqui foi o Carson e esse aqui tem vários autores. Tá? Não é só um autor. Então, não necessariamente são autores luteranos, mas nós vamos usá-los como base para o nosso estudo, porque eles estão, vamos dizer assim, alinhados à teologia luterana sobre o Apocalipse, tá? Sobre o livro do Apocalipse. Mas vamos para o livro. Ali nós temos na Bíblia Apocalipse de João, e no versículo 1 nós temos o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então aqui nós temos João como o autor deste livro. Ele diz que ele é um servo do Senhor. A tradição da igreja aponta para o evangelista João como o autor deste livro. É o mesmo do Evangelho, o mesmo que escreveu aquelas cartas de João. Tá? Então a tradição da igreja aponta para esse apóstolo. Lá no Evangelho, João diz que ele é o discípulo amado. Aqui ele diz que ele é um apóstolo. Ele não faz referência a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Mas vamos ficar com a tradição da igreja e vamos dar então a João então a escritura deste livro. E a primeira frase desse livro já nos mostra também o real sentido do livro. Apocalipse, em grego é apocalipsis, que significa revelação. Então esse livro é uma revelação. De quem? A primeira parte do versículo 1 já diz, revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse de João, talvez seja um pouco equivocado o nome que essa Bíblia aqui nos traz. Deveria estar escrito Apocalipse de Jesus a João. Não foi João quem revelou, João foi quem teve a revelação, foi quem recebeu a revelação do próprio Jesus Cristo. Tá? Então, Apocalipse significa revelação, não é nada assustador. Quando a gente fala em Apocalipse, a gente já pensa em algo assustador, mas não é. Apocalipse significa revelação. Tá? A gente só precisa revelar algo que estava escondido. Tá? Então, essa palavra no grego, ela significa justamente tirar a cobertura de algo que estava encoberto. Então, Jesus abre o céu para João e João vê algumas coisas acontecendo lá no céu. Não necessariamente essas coisas são literais. O que significa isso? Vamos dar um exemplo.
Se eu falar que isso aqui é um microfone, vocês entendem que isso aqui não é um microfone de verdade. É uma figura. Ele representa um microfone. Eu estou fingindo que é um microfone. Agora, se eu pega ali para mim, Michele, o microfone mesmo, está ali no canto, e digo, ó, isso é um microfone, então vocês vão ver que isso ali realmente é um microfone. Tá? Então, literalmente, isso aqui é um microfone. Isso aqui, figurativamente, é um microfone para mim. Tá? Então, o Apocalipse, a gente vai ter que olhar ele, não do modo literal, mas do modo figurado. Ou seja, nem tudo o que João viu é realmente assim. Tá? Ele fala, depois nós vamos ver nos primeiros versículos, uma imagem que ele vê de Jesus, a maneira como ele vê Jesus. E o texto bíblico usa essa preposição ali de comparativa, né? Como? É uma comparação que João faz, tá? Então não é literal, e sim figurado, tá? Quando for literal, eu vou dizer, ó, isso aqui é literal, é assim que realmente é. Mas no geral, o livro de Apocalipse tem que ser lido de maneira figurada. Então João se identifica aqui no começo como um servo de Deus. Nesse contexto bíblico, servo era um escravo. O que era um escravo? Alguém que era comprado. Como é que João foi comprado pelo seu Senhor? Levando em conta que nós estamos falando de Jesus, pelo seu próprio sangue. Então João se apresenta como alguém comprado através do sangue de Jesus. Ele é um servo de Jesus. E ele diz que ele estava em uma ilha chamada Patmos. Depois nós vamos ver que ilha que é essa, né? Por difundir o evangelho de Jesus. João, quando tem essa revelação, ele estava preso. Ele estava na cadeia, onde posteriormente ele morreu. Tá? A tradição diz que João morreu de velhice, quase com 90, 95 anos mais ou menos. Alguns dizem que João foi morto pelos judeus, mas biblicamente nós não temos nenhuma prova de que isso seja verdade. Tá? Então nós ficamos com o que a maioria aceita, que é que João é o único dos discípulos, dos 12, que morreu de maneira natural. Os outros todos foram assassinados. Tá? Incluindo também o apóstolo Paulo, também foi assassinado. Timóteo, que era um jovem pastor, também foi a Roma a pedido de Paulo e, segundo a tradição, também acabou sendo assassinado. Tá? Então, acredita-se por alguns, né, que não seja o mesmo João que escreveu o Evangelho. João era um nome comum. Qual outro João que nós temos na Bíblia? O João Batista. Tá? Então, João era um nome comum. Johannes é João. Em grego, o alemão também usa esse nome. Então, João ele teria deixado a Palestina e ido morar em Éfeso, a mesma cidade daquela para quem Paulo escreve a carta aos Efésios. Tá? E naquela região também estavam 7 igrejas. E o número 7 vai aparecer diversas vezes aqui, porque é um símbolo, né, um número para perfeição. Tá? O número 7 ele vai mencionar sempre algo que é completo, algo que é perfeito. Tá? Então, aqui aparecem 7 igrejas, a partir do capítulo 2. Se der tempo, depois nós vamos chegar até essas igrejas para ler o que o livro fala sobre elas. Tá? Então, quando Timóteo saiu de Éfeso e foi para Roma a pedido de Paulo, provavelmente João assumiu o lugar de liderança naquela igreja, naquela região. Porque Éfeso e essas 7 igrejas, elas ficam na região onde hoje é a Turquia, fora de Israel. Tá? Pode ir. Então aqui nós temos a Grécia e aqui do lado a Turquia. Israel vai estar bem mais aqui para baixo, tá? Então nós temos Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e Éfeso. Essas são as 7 igrejas a quem Jesus pede que João escreva essa.
Apocalipse também é uma carta giratória. Ela deveria passar por todas as igrejas, tá? E Patmos é uma ilha que fica aqui próximo à costa da Turquia, mas que pertence à Grécia. É onde João estava preso quando escreveu este livro. Então aqui nós temos um mapa mais amplo, né? Nós temos aqui do lado Israel. Esse aqui é um mapa das viagens missionárias de Paulo, mas ela nos ajuda a mostrar o panorama geral da localização de onde estava João, tá? Não dá para ver direito porque fica desfocado, mas Patmos está aqui, né? Onde é que está o pontinho vermelho, e essa aqui é a região onde estão então as igrejas. Paulo passou por algumas dessas igrejas, né, nas suas viagens missionárias. Então, a ilha de Patmos hoje é uma região turística da Grécia, um paraíso, né? Muitos dizem assim, né? É uma ilha, então tem praias por quase toda a sua costa. A data do livro, provavelmente entre o ano 86 e o ano 96. AD significa Anno Domini, ano do Senhor, ou seja, depois de Cristo. Tá? Quando aparecer AD, leia-se depois de Cristo. Então, no 5º ano do reinado de Domiciano, imperador de Roma, que era tido como louco. Provavelmente foi por esse tempo que João foi preso. No início do seu governo, os cristãos eles tinham uma certa paz, mas no final eles começaram então a ser perseguidos e presos, lá por volta do ano 86. Isso já depois de Nero, que Nero é um dos mais famosos imperadores, né, que tacou fogo em Roma e acusou os cristãos. Tá? Nessa vez que Nero ateou fogo em Roma, foi quando Pedro também foi morto. Tá? Lá no versículo 9, o texto está aqui na projeção, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João está preso por pregar o Evangelho. Tá? Provavelmente João não foi morto, mas ele sofreu também perseguição por pregar o Evangelho. Tá? Qual é o contexto histórico dessa carta? Primeiro, João estava afastado dos outros, de todos os apóstolos e também dos irmãos na fé, porque ele estava preso na ilha de Patmos e a igreja ficava mais longe. Tá? Então começou uma perseguição dos imperadores que queriam instituir o culto ao imperador. Já antes de Cristo existia o culto ao imperador. O imperador ele era considerado um deus. Né? Então, alguns imperadores começaram a impor esse culto. Você só poderia fazer negócios no Império Romano se você adorasse ao imperador. Por isso que no início da igreja cristã, os cristãos, a maioria deles, era pobre, porque eles não podiam fazer negócios, porque eles não adoravam ao imperador. Eles levavam muito em conta o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, mesmo que isso significasse que eles seriam pobres. Tá? Então a maioria vivia de esmolas, vivia realmente até num estado de miséria. Tá? Então só poderia fazer negócios quem adorasse o imperador, como se ele fosse um deus, prestasse culto a ele. Eram feitas imagens dos imperadores e colocados em lugares públicos. Houve até um imperador que quis colocar uma estátua sua no templo em Jerusalém. Só que ele morreu antes disso acontecer, e nunca aconteceu. Tá? Mas ele iria obrigar os judeus a colocar uma estátua sua para que ele fosse adorado no próprio templo dos judeus. Tá? Então,
João escreve para as igrejas da Ásia. Na época se chamava Ásia, aquela região que estavam sob os seus cuidados, mas agora elas eram ovelhas sem pastor, né? Timóteo tinha ido para Roma, João tomou o seu lugar como pastor deles e havia sido preso, tá? Então, a perseguição estava começando a chegar na região deles. Ainda não havia chegado, mas estava começando a se intensificar, tá? Então, João, ele escreve para encorajar esses cristãos. Então, João, ele orava pelas igrejas e as revelações são resposta dessa oração, tá? Isso acontece num domingo. O texto bíblico diz que João, no dia do Senhor, João teve uma visão, né? Dia do Senhor é uma referência ao domingo, que no latim é Dominus Dei, né? Dia do Senhor. Daí vem a palavra domingo, tá? Então, provavelmente, João estava em um culto, dentro da prisão, em um culto a Deus, quando ele teve, então, essa revelação, tá? Então, essa revelação que ele recebeu é a resposta às suas orações. Jesus aparece e diz, escreva isso, escreva aquilo, diga isso ou aquilo para tais igrejas. Depois nós vamos ver o que ele era para escrever, e para quem e por quê. Tá? Então, essas são as perguntas que nós temos que se fazer quando a gente lê um texto bíblico, né? Por que foi escrito? Para quem foi escrito? O que estava acontecendo quando esse livro foi escrito? Né? Então, e com o livro de Apocalipse não é diferente. Apocalipse também é um tipo de literatura. A Bíblia ela é composta por vários livros. Nós temos história, temos poesia, como os Salmos, por exemplo, temos livros proféticos, né? Nós temos aí todos os profetas, né? Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, temos livros, temos evangelhos, né? Que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, temos cartas, tá? Então são vários tipos de livros que nós temos na Bíblia. E Apocalipse é uma literatura diferente dessas outras. Apesar dela ser uma carta também, ela é uma literatura, é chamada de literatura apocalíptica, porque essa é uma maneira de se falar de livros que falam sobre o fim dos tempos. Tá? Apocalipse fala, sim, sobre o fim dos tempos. Assim como o profeta Ezequiel fala, e o profeta Daniel também fala sobre o fim dos tempos em seus livros, tá? Então, Apocalipse não é o único livro da Bíblia que fala sobre o fim dos tempos, tá? Ezequiel e Daniel falam também. Mas Apocalipse é o único do Novo Testamento que fala sobre os fins dos tempos, tá? E geralmente esses livros, eles são escritos em tempos de crise. Vamos ver o capítulo 2, versículo 10, o que nos diz. João diz o seguinte: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tá? Então, João escreve aquilo que Jesus manda ali dizer: não tenham medo. A crise estava chegando, tá? Então esse livro revela o que vai acontecer com aqueles que forem fiéis a Jesus, tá? Então esse livro ele infunde coragem ao seu leitor. Ele ensina como manter a fidelidade a Deus. Ele enfatiza o fim do mundo, as coisas, né, do fim, da segunda vinda de Jesus, mas também fala de outros temas. Então, a característica da literatura apocalíptica são visões, símbolos, alusões ao Antigo Testamento, né? Ou seja, uma releitura atualizada. Algumas coisas que aparecem em Apocalipse nós vamos ter que voltar ao Antigo Testamento para entender. E também tem números que têm significados especiais, tá? Então, essas são as 4 características de um livro apocalíptico. E o livro de Apocalipse
tem todas essas características, tá? Primeiro, todo ele é uma visão que João está tendo. João não foi levado ao céu, ele teve os seus olhos abertos, por assim dizer. Jesus abriu o céu para ele e ele viu, tá? Ele não foi levado ao céu. Tá? Há muitos símbolos, né? Nós temos ali a besta, temos candelabros, estrelas, ruas de ouro, etc. São todos os símbolos que nós temos. E nós vamos ver um por um. E números que têm significados. O número 7, o 666, que é chamado de número da besta. Então, tudo isso a gente vai ver nesse livro. Pode? Tá. Então, em resumo, Apocalipse é uma carta às 7 igrejas da Ásia e que introduz uma série de visões proféticas que anunciam o juízo, a destruição final da morte e do mal e a renovação de toda a criação para a habitação conjunta de Deus e seu povo. Tá? Lá no finalzinho de Apocalipse nós vamos ver aquela passagem que fala sobre um novo céu e uma nova terra. Isaías já falou sobre esse novo céu e essa nova terra e João volta a falar aqui no seu livro. Tá? Então isso tudo é referência a quando Jesus voltar, o que vai acontecer depois. Tá? Então Apocalipse também é um livro profético, são profecias do que vai acontecer ainda. Tá? Isso não aconteceu. Talvez nós vejamos ainda em vida, talvez nós tenhamos morrido até que isso aconteça, mas vai acontecer. Tá? Pode passar. E aí nós entramos numa questão importante. Como interpretar o livro? Eu falei antes sobre literal e figurado. Então, a teologia luterana, agora vamos falar dos nossos, o que os nossos teólogos falam sobre o livro do Apocalipse, como interpretá-lo. Primeiro, nós rejeitamos interpretações literais, tá? E exclusivistas. Literais quer dizer, aquilo que João viu, literalmente é assim, tá? Nós rejeitamos. Deus usa de coisas conhecidas dos homens para demonstrar a sua glória, tá? Depois nós vamos ver uma imagem de Jesus, a primeira visão que João tem de Jesus, e aí nós vamos ver um pouquinho mais o que significa usar de coisas comuns para nós para demonstrar a sua glória, porque a sabedoria de Deus ela é muito maior do que a nossa sabedoria. Tá? Então, para a gente entender os mistérios de Deus, Deus se apresenta com algumas características da sua criação. Tá? Então, nós não vamos ler esse livro e ver que tudo aquilo é literal. Tá? Exclusivista quer dizer que esse livro ele é só para os primeiros séculos. Não, ele é para toda a igreja. Não só... esse livro ele foi escrito sim para 7 igrejas, mas os ensinamentos que Jesus dá a essas igrejas servem também para nós. Né? Quando nós chegarmos a ver igreja por igreja, nós vamos entender. Tá? Então não é exclusivista. Ela não se aplica só àquelas 7 igrejas. Ela se aplica a toda a igreja na terra, de todas as épocas, incluindo também nós no século 21. Tá? Nós também rejeitamos que cada igreja representa um período da história. Há quem diga que cada uma dessas 7 igrejas representa, por exemplo, a primeira igreja representaria o início do cristianismo. A segunda igreja representaria o início do cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Outra igreja representaria a Igreja Católica Romana. E aí a outra representaria a época da Reforma, com Lutero e os outros reformadores. E a última igreja representaria a igreja da nossa época. Nós rejeitamos essa interpretação porque o texto bíblico não nos dá base suficiente para acreditar que cada igreja fala de um período histórico diferente. Não, todas as igrejas falam do mesmo período histórico,
porque se refere àquelas igrejas que existiam naquela época, mas os seus ensinamentos se aplicam a nós, hoje, a nossa igreja. Tá? Nós também rejeitamos interpretações que falam sobre, por exemplo, a besta, como apontando para figuras históricas, como o anticristo. Tá? Alguns gostam de dizer que algumas figuras históricas, durante toda a história do cristianismo, a história da humanidade, essas pessoas são o anticristo. Né? Alguns dizem que o Hitler, por exemplo, era o anticristo, que ele matou milhares de judeus e etc. A gente já viu o que significa um anticristo. O anticristo é todo aquele ser que se opõe a Jesus. Tá? O nome já diz tudo, anticristo. Tá? Então qualquer pessoa que se opõe a Cristo, a palavra, a sua igreja, é um anticristo. Tá? Mas nós vamos ver a quem João está se referindo nessa carta como o anticristo. Tá? Então nós rejeitamos qualquer interpretação que diga que fulano ou ciclano é o anticristo. Tá? Os pentecostais e neopentecostais gostam muito de fazer isso. Eles gostam muito, eles dizem que o Papa de Roma é o anticristo. Ou que tal imperador, tal presidente, tal isso ou aquilo é o anticristo. Não é. Tá? O Apocalipse não está falando, por exemplo, das eleições de 2022. Nós rejeitamos esse tipo de interpretação. Tá? E por isso nós também não podemos pegar textos do livro de Apocalipse fora do seu contexto e dizer que estão falando de fulano ou de ciclano. Tá? Nós não podemos fazer isso. É preciso levar em conta todo o contexto. Tá? Então, quando alguém disser, fulano ali é o anticristo, você ou vira as costas ou ensina o que realmente é verdade, porque essa é uma interpretação errada. A Bíblia não nos dá margem nenhuma para interpretar dessa maneira. Tá? Então, qual é o único método aceitável de interpretação? O Apocalipse como uma espécie de história da igreja de Cristo, desde o Gólgota até a segunda vinda de Cristo. O Apocalipse fala da história da igreja, não fala de um ano específico, de uma pessoa específica. É toda a história da cristandade. Desde quando Jesus entregou a sua vida lá no Gólgota, passando pelo início do cristianismo, pela época da Reforma, pelo século 20, 21 e indo até quando Jesus voltar. Apocalipse abrange todo esse período da história da igreja. Claro que tem figuras da história secular que vão interferir na história da igreja. Isso com certeza existe, tá? Mas Apocalipse fala da igreja, não de governos, não de presidentes, de reis ou do Papa, né, como alguns gostam de dizer. Né? Lutero ele chamou o Papa daquela época de anticristo porque ele realmente era um anticristo. Ele estava indo contra o que Cristo ensinava. Então esse era um anticristo, ele estava se colocando no lugar de Cristo. Mas na história da Igreja Católica nós vemos aí que tem papas que foram totalmente diferentes. Fizeram uma grande revolução da Igreja Católica, trazendo a própria Igreja Católica de volta às Escrituras. Tá? Então temos papas ali que foram para levar a Igreja Católica ao rumo certo. Claro que também tivemos papas que fizeram totalmente o contrário. Né? Tiveram papas que eram casados, tinham amantes, tinham filhos, eles faziam totalmente o contrário do que a própria igreja queria e o que a Bíblia ensina como deve ser a conduta do bispo da igreja. Pode ir. Então, já entrando no livro, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a visão que João teve de Cristo, no capítulo 1, e a carta às 7 igrejas. Né? Hoje não vai dar tempo da gente entrar nessas cartas, vamos tentar ver pelo menos o capítulo 1. Pode passar. Então, capítulo 1.
versículos 1 a 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Só uma pausa aqui. Em breve quer dizer que nem a João foi revelado quando. Jesus mesmo diz: nem mesmo o Filho, somente o Pai sabe quando vai acontecer essas coisas, tá? Então João diz em breve. Quando? Não sei, mas em breve. Esse breve dele talvez seja mais 2000 anos, né? Nós não sabemos, tá? Enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse tempo aqui ele está se referindo à segunda vinda de Cristo, tá? Então o livro é uma mensagem profética. Ela fala sobre aquilo que vai acontecer. Ninguém sabe. João diz, em breve. Então não cabe nem a nós dizer, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 1000 anos. Tá? Nós não sabemos quando. A fonte da revelação é Jesus. É Ele mesmo quem aparece para João e revela tudo isso. Tá? Jesus afasta o véu que encobre as coisas futuras. Né? O que quer dizer isso? Revelação, essa palavra revelação significa tirar o pano que cobria alguma coisa. Então Jesus abre o céu para João e revela aquilo que vai acontecer. Não é especulação, são certezas. Porque o próprio Jesus demonstrou isso para João. Pode ir. Então aqui nós temos as 7 igrejas, nós já vimos antes, pode ir para frente. Tá. Então Apocalipse 1 já nos traz uma imagem lá no versículo 8. Deixa eu ver. Nos versículos anteriores é apenas uma saudação, nós não temos nenhuma imagem e o nosso foco nesse estudo é falar sobre as imagens, tá? Então se tiver algum texto uma parte que nós não vamos ler, é porque ali não tem nenhuma imagem para a gente entender, tá? Então no versículo 8, são palavras de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que há de vir, Todo-Poderoso. E aí vamos entender. O versículo 17 diz assim, na segunda parte: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. O que significa Alfa e Ômega? O Ômega não é aquele carro. Tem um carro que bebia demais. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E Ômega é a última. O que Jesus diz lá no versículo 17? Eu sou o primeiro e o último. O que era, o que é e o que há de vir. Tá? Hebreus fala de Jesus como aquele que era, que é e que há de vir, né? Fala sobre ele, fala sobre a eternidade. Eternidade significa não tem começo e não tem fim. Tá? Imortalidade tem começo, mas não tem fim. Eternidade não tem começo nem fim. Então, Jesus é eterno. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele era, ele é e ele há de vir. Tá? Então, essa imagem, eu sou o Alfa e o Ômega, significa, eu estou desde o princípio. E estarei para sempre com vocês. Tá? João fala isso lá no capítulo 1 do seu Evangelho. Aquele que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por meio dele. É mais ou menos a mesma imagem. Tá? Jesus, quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, eu sempre estive aqui e sempre estarei. Tá? Então, é isso que significa essa Alfa e Ômega aqui nesse primeiro versículo. Pode passar. Apocalipse 1, nos versículos 14 a 16, nós temos a primeira imagem que João vê logo de cara de Jesus.
Vamos ler então os versículos 14 ao 16. Deixa eu ver. Ou melhor, vamos desde o 12. Tá? Desde o 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que imagens nós temos aqui? Ali nós temos uma representação artística dessa visão de João. 7 candelabros, foi o que João viu primeiro, tá? Estão aqui ao redor dessa figura. Cabelos brancos, olhos como chama de fogo, aqui não dá para ver direito, pés como bronze polido, voz como sons de água. Na mão direita, 7 estrelas, e da boca saía espada afiada de 2 gumes. Aqui não tem a espada nessa representação. E o rosto brilhava como o sol. Será que Jesus é assim? Qual é a imagem que nós temos de Jesus? E aqui nós temos outro detalhe. Não diz que a voz era som de água, nem que os pés eram de bronze. Ele compara pés como de bronze. Então, Jesus se apresenta a João com características da criação. A água é a criação, o bronze, o fogo, são criações. Então ele usa de características, de elementos da sua criação para se apresentar. O que será que significa cada um desses? O versículo 20 nos dá uma explicação. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então esses candelabros aqui representam aquelas 7 igrejas a quem João deveria escrever. Tá? Depois, quando a gente for ler o que cada carta à igreja diz, há uma ameaça de Jesus àqueles que não permanecem fiéis, de ser retirada o candelabro do céu. Tá? Então, esses candelabros representam as igrejas. E as 7 estrelas são os anjos da igreja. Quem são os anjos da igreja? São os seus líderes. Cada igreja tinha um líder. Então, essas 7 estrelas representam estes 7 líderes. E o resto? Pode passar. Vamos lá. Então, os 7 candelabros, as 7 igrejas. Os cabelos brancos representam a idade. Será que Jesus era velho? Será que ele envelheceu no céu? Não. Em Daniel 7, fala sobre um ancião de dias que estará sentado no trono do céu. Então, Daniel representa Jesus como um ancião. Geralmente o ancião, nas culturas mais antigas, era uma pessoa de sabedoria. Era buscado para ensinar coisa, para dar algum conselho, etc. Ele era uma figura de liderança. Tá? Então, Daniel usa essa imagem do ancião para dizer
que Deus é esse quem dá a sabedoria perfeita. E Jesus, como verdadeiro Deus, ele se apresenta aqui a João de cabelos brancos, para justamente demonstrar essa semelhança com Deus. Tá? Então, os cabelos brancos em Jesus simbolizam esse ancião de dias do Antigo Testamento. Tá? Olhos como chama de fogo. Alguns símbolos nós não vamos poder entender, porque a Bíblia não nos traz e não cabe a nós também ficar buscando significados. Tá? Por que Jesus se apresenta com olhos como de fogo? Não sabemos. João não nos diz, e se ele não nos diz, e também não há outras pistas na Bíblia para nos mostrar, nós ficaremos aí com essa dúvida ainda. Essa é uma das dúvidas que a gente anota num caderninho e pergunta depois quando a gente chegar lá. Por que se apresentou a João assim? Por que ele se apresentou com pés como bronze polido? O bronze polido, vocês sabem como é que é, né? É bonito aos olhos, né? Mas o disso também não nos é trazido aqui neste livro, tá? A voz como sons de águas, mais uma vez nos remete ao ancião de dias. Tá? Lá em Daniel, no capítulo 7, nós temos uma referência a isso. A mão direita, 7 estrelas, anjos das igrejas. Tá? Então, são os sucessores dos apóstolos, os pastores das igrejas. E isso o próprio texto bíblico nos diz. Tá? Então, não há dúvida sobre isso. Da boca saía espada afiada de 2 gumes. Em Efésios, Paulo menciona a armadura e ele fala sobre a espada da palavra. A espada, ela corta em toda a sua extensão, tanto de um lado quanto do outro. A palavra de Deus, ela tanto nos dá salvação, como também ela traz julgamento, ira, condenação. Tá? Então, essa espada de 2 gumes, né, corta tanto para a lei quanto para o evangelho. É isso que significa essa espada que saía da boca de Jesus nessa visão. Tá? A sua lei, que leva o pecador à condenação, e o evangelho, que leva o pecador arrependido à redenção. Então, cortando tanto para um lado quanto para o outro. A mesma palavra que traz juízo, traz salvação. O rosto brilhava como o sol. João teve uma visão de Jesus, uma visão não, ele literalmente viu Jesus brilhando. Onde aconteceu isso? No Monte da Transfiguração. Lembram aquela história? Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, eles vão para um monte afastado, Jesus e esses 3, e aparece ali Moisés e Elias. E eles viram Jesus brilhar. O rosto de Jesus brilhava como o sol. Jesus estava mostrando mais uma vez a sua glória. Moisés, quando sobe ao Monte Sinai, ele desceu com o rosto brilhando, porque ele viu a glória de Deus. Tá? Então, esse rosto brilhando como o sol representa justamente a glória de Deus. Agora, Jesus está lá no céu e lá ele está na glória. Ele está definitivamente na glória. Então, lá ele demonstra a sua verdadeira natureza, a natureza divina, ainda que a natureza humana dele permanece, porque Jesus ressuscitou de carne e osso. Tá? O contrário do que muitos ensinam, que Jesus ressuscitou apenas em espírito. Tá? Não, mas o texto bíblico nos diz que ele ressuscitou em carne e osso e subiu aos céus em carne e osso. E lá, agora, ele demonstra a sua glória, a glória dele brilha. E João vê, mais uma vez, essa glória quando vê o rosto de Jesus brilhando. Pode ir.
passar? Então nós vamos deixar para a próxima a carta às 7 igrejas, porque é um pouquinho extensa essa parte, tá? Nós temos tempo. Eu acredito que vai dar uns 10 estudos sobre Apocalipse, para que a gente possa ver tudo. Então a gente viu mais ou menos o capítulo 1 e as primeiras imagens, né? Então na próxima a gente vai ver a carta às 7 igrejas e se a gente conseguir a gente vai um pouquinho mais para frente, tá? Então por hoje ficamos com esse capítulo 1. Se alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre essa primeira parte, alguém não entendeu? Ou entenderam? Alguns dizem que não. Alguns historiadores dizem que não, porque ele não diz que João ele é. Não tem sobrenome nem nada, né? Como lá nos evangelhos ele se apresenta como o discípulo amado e aqui não, então, e a linguagem que ele utiliza para escrever Apocalipse é uma linguagem diferente da que ele usa para escrever o evangelho, os estudiosos do grego, do Novo Testamento, dizem que talvez não seja. Mas a tradição da igreja, de modo geral, aponta sim para o evangelista João como o autor. Tanto que nós temos aqui nessa tradução Apocalipse de João. A senhora usa uma outra versão. Ali também tem Apocalipse de João. A NTLH traz Apocalipse e um subtítulo, Revelações de Jesus Cristo. Então, cada tradução acaba trazendo um nome diferente. Mas... É uma canção que a gente... sim. Os três que ajuda a memorizar a ordem dos livros, né? A canção é Assim, nós vamos ficar com o que a tradição da igreja diz, que é o evangelista João. Tá? Assim, alguns vão dizer que não, mas... não interessa quem foi, né? Vamos seguir aí com essa ideia que a maioria segue, que realmente foi o evangelista João quem escreveu. Tá? É o mesmo das epístolas, o mesmo do evangelho. Né? E há algumas semelhanças, sim. Há algumas semelhanças com o próprio evangelho. Né? Então, mas se foi ele ou não foi, também não nos interessa. O que interessa é o conteúdo da carta. Né? Mais alguma pergunta? Comentários? Não? Então, próxima semana, carta às 7 igrejas e um pouco mais. Eu acho que vai dar tempo de olhar alguma coisa a mais. Né? O capítulo 2 e o capítulo 3. Já podem ir lendo também em casa esses capítulos aí e trazer as dúvidas, caso o estudo não chegue a sanar todas elas. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celeste, Tu revelaste tudo aquilo que ainda está por vir em Tua Santa Igreja através do apóstolo João e nos deixaste revelado através da Santa Bíblia a Tua santa vontade. Por isso, Senhor, nós Te somos gratos, porque a nossa pequenez humana não deixa com que tenhamos completa revelação dos Teus mistérios, a não ser quando Tu nos deixas revelado através do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, não afaste de nós o Teu Espírito Santo, não tires de nós a alegria de estarmos unidos como irmãos na fé para aprender mais sobre a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos. Amém. Vamos pedir a bênção? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.